A paz e bem, salve Maria Santíssima. Gostaria de partilhar com vocês algo que o Senhor tocou no meu coração, dia 27, né? Agora de dezembro, quando eu participava, né, da Santa Missa. O Senhor tocou profundamente no meu coração e eu gostaria de partilhar isso com vocês. Amém? O padre, ao proclamar o Evangelho daquele dia 27, o Senhor veio tocando no meu coração e eu senti essa necessidade de estar partilhando com vocês hoje. Então, né, o Evangelho foi o Evangelho de São João, capítulo 28, né, de 2 a 8. Perdão, capítulo 20, de 2 a 8. Então, eu vou proclamar aqui para que vocês, né, entendam o que o Senhor tocou em meu coração. Amém? Então, vamos lá. Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e ele viu e acreditou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, amados, esta foi a palavra que o padre, né, naquele dia proclamou, e o Senhor tocava muito forte no meu coração essa parte, onde o discípulo, né, os dois corriam junto, porém um correu mais do que o outro. Sendo assim, chegou primeiro ao sepulcro, né, ao túmulo, onde eles tinham colocado, né, Jesus, vamos dizer assim. E o discípulo, um chegou primeiro do que o outro, né, do que Pedro. Então, só que esse discípulo, ele chegou primeiro, mas ele não entrou. Ele não entrou no túmulo. Ele, de fora, ele olhou e viu os panos no chão, mas não entrou. Pedro chegou depois, né, logo depois, e já chegou entrando, né? Então, quando Pedro entrou, ele viu também os panos no chão, porém, o sudário, né, o que cobria o rosto de Jesus, não estava junto, jogado no chão, e sim enrolado em outra parte, separadamente dos panos ao chão. E quando Pedro entrou, aí sim o outro discípulo, né, entrou e viu e acreditou. Ou seja, eles saíram correndo, mais para ver se era verdade aquilo que Maria Madalena tinha dito para eles. E chegando lá, tanto é que a palavra diz que o outro discípulo, ao entrar, ele viu e acreditou. Então, até então ele não estava acreditando. Tanto é que quando eles chegaram, né, eles já viram o sepulcro, né, aberto, mas só que um não entrou, que é o discípulo, né, amado, né, o mais amado por Jesus, né. Então, mas Pedro sim. O que o Senhor tocava em meu coração? Que muitas das vezes nós, com as coisas da igreja, nós pegamos aquela euforia, né? Aquela oba-oba, aquele todo de vamos à igreja, vamos à missa, aí você começa a participar de tudo, né? De tudo que tem na igreja. Você começa a participar e começa aquela correria, né? Ou seja, você sempre quer chegar primeiro, sempre quer chegar à frente, naquela euforia toda.
E essa palavra, Deus tocava no meu coração isso. Que Pedro chegou depois. Mesmo aquele discípulo que chegou primeiro, ele não entrou, ele não teve coragem de entrar. E assim o Senhor ia tocando no meu coração, dizendo, muitos são assim. Eles chegam até na assembleia e param. E ficam ali, acomodados. E o Senhor me falava que muitos são chamados, mas poucos atendem o chamado do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é isso que o Senhor vinha me dizendo, que muitas pessoas chegam à igreja, entram na igreja, sentam, né, nos bancos, o coração ferve para servir ao Senhor, mas eles se acomodam, muitos se acovardam, né? Assim como aquele discípulo que não teve coragem de entrar no sepulcro, também muitos de nós somos assim. É preciso que alguém faça para que nós possamos fazer também. E não podemos agir dessa forma. Assim que você, meu querido irmão, minha querida irmã, ouviu o chamado do Senhor, atenda. Mas às vezes, você escuta o chamado, aí você tem aquela euforia, aquela coisa, para chegar e servir. Calma, meu querido irmão e minha querida irmã, calma. Eu sei que temos pressa. Muitos precisam de ouvir a palavra de Deus. Devemos sim evangelizar, mas nós devemos evangelizar da maneira correta. Porque de nada adianta nós falarmos de Deus e falarmos errado. Então é preciso que nós procuremos a forma correta de nos expressar, para nós falarmos em nome de Deus. Porque nós ouvimos muitas coisas, só que nós temos que buscar o discernimento, né? Que é um dos dons que o Senhor nos dá, de saber o que é que vem do coração de Deus e o que é que vem de outras coisas do nosso humano, de algo que nós necessitamos, de algo particular nosso ou de algo que nós estamos vivendo e deixa influenciar, né? E esse algo que nós sentimos, o nosso humano, acaba nos deixando surdo para as coisas de Deus. E aquilo que está dentro de nós, nosso ego, até mesmo no nosso inconsciente, brota e sai pelas nossas, né, bocas, como se fosse o Senhor que estivesse falando. Mas não. Nós temos que ter o dom da oração e pedir o dom do discernimento, para saber o que é que Deus nos fala, para saber a hora certa de proclamar o que Deus nos fala e como. Amém? Então, meu querido irmão, você, minha irmã, meu irmão, que tem esse fervor, né? Procure as pessoas certas, vai até a igreja, né? Eu sou da Renovação Carismática Católica, então eu indico a vocês que procure um coordenador, um servo. Você vai chegar perto de um servo, né? Que você vai ver que ele vai estar servindo ali. O servo que nós falamos é um servo de Deus, que vai estar servindo ali naquele grupo de oração. Você procura esse servo e converse com ele como é que você faz, que você sentiu que Deus chamou você para estar ali servindo também. Esse servo, se ele não puder te orientar, ele vai te indicar alguém que possa te orientar, um outro servo que possa te orientar, né? E qual é essa orientação? Essa orientação é que todas as vezes, né, nos grupos de oração, nós temos as formações. Meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes você vê os servos ali, acha que nós chegamos ali e simplesmente pegamos um microfone, pegamos um violão,
e vamos louvar e vamos pregar, assim, da forma, né, sem nenhum preparo. Mas na verdade não. Tem todo um preparo de formação, de oração principalmente, né? Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, que sentiu no coração, quer não, você sentiu o chamado, procure um servo. Ele vai te orientar dessas formações, que quando houver essas formações, que ele possa te chamar. Amém? Às vezes, não você sentiu de servir e você já vai chegar servindo. Não. Por isso que o Senhor colocava essa palavra em meu coração. Quando aquele discípulo chegou disparado na frente de Pedro, todos achavam que ele ia chegar lá o primeiro que... Não, na verdade ele parou na porta. Ele parou na porta do sepulcro, ele não entrou. E Pedro, que vinha depois, passou por ele e entrou, porque ele estava mais preparado. Então, prepare-se. Nós temos que nos preparar para levar a palavra de Deus aos corações das pessoas. E para que... É uma coisa muito séria. Nós temos que ter tanto zelo com as coisas de Deus, que nós precisamos dessas preparações, dessas formações. Tanto é que quando nós entramos no grupo de oração da Renovação Carismática Católica, nós passamos por várias formações, até chegarmos a servir ao Senhor ali na frente, né? Então, o que nós fazemos? Nós vamos passando por várias formações, a perseverança, aí nós começamos a fazer a escola Paulo Apóstolo, né? Aí depois que nessa escola Paulo Apóstolo, nós vamos fazendo alguns encontros, né, espirituais, para que nós possamos aprender e saber, né, que o Senhor vai tocando no nosso coração, em qual ministério vamos seguir, se é na pregação, se é no Ministério de Música e Artes, se é na intercessão, se é na cura e libertação, né? Oração por cura e libertação, enfim. É nessas formações que nós vamos discernindo o que o Senhor nos chama. Para que o Senhor nos chama? Porque cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. E como a gente está chegando, a gente não sabe, a gente chega aquele afoito, a gente não sabe o que verdadeiramente discernir aquilo que o Senhor toca no nosso coração, essa formação é para nos ensinar. Amém? Mas só que a formação, nós temos que lembrar que a formação é baseada e tem muita oração. É tudo na base da oração. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós sempre colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, você que está sentindo no coração esse chamado, né? Há um tempo, assim que nós retornamos, porque passamos por esse período da pandemia com os grupos de oração somente online, assim que nós retornamos presencial, uma pessoa me chamou com essa sede de servir, né? Eu orientei-o para minha coordenadora, né? Para ele conversar com ela, e assim ela fez, falando que assim que tivesse formação ia chamar ele. Por quê? Às vezes as pessoas até saem frustradas, né? Porque ele quer ali, que agora achou que era muito fácil, né? Porque as coisas de Deus não são tão fáceis, são difíceis, né? Os servos passam por muitas provações, né? E os servos também, nós temos que nos livrar de muitas coisas, né? Que desapegarmos de muitas coisas para que nós possamos estar hábito. Nunca nós vamos estar 100% hábito, né? A servir ao Senhor. Mas nós temos que ficar o máximo possível para que nós possamos servir ao Senhor. E é na formação que nós vamos aprendendo, né? A desapegar, a dizer não para muitas coisas, para certos ambientes, para certas ações que fazemos, para até mesmo, como disse, certos ambientes, frequentar certos lugares. Nós temos que ter muito discernimento. Um servo não pode
frequentar para a curtição, né? Vamos dizer assim, qualquer lugar. Nós podemos frequentar sim, quando nós somos em missão, né? Mas nunca usar a missão como uma desculpa para ir em algum lugar. Sempre em oração. Deus que vai nos mostrar onde, como e quando ir. Então é a formação que nos ensina. Então, quando você chegar num grupo de oração e você vai ficar ali, porque a primeira etapa de servir ao Senhor é a perseverança. O que é a perseverança? É a paciência de ficarmos ali esperando que o Senhor confirme aquele chamado, que seja confirmado no nosso coração aquele chamado, porque assim o Senhor vai tocar no coração de algum outro irmão e vai falar, chame aquele meu filho para servir. Então é por isso que continue perseverante, continue frequentando o grupo de oração. Quando houver a formação, perdão, essa formação também, ela vai nos moldando, vai nos mostrando se é isso mesmo, né, que o Senhor quer para nós, e vai nos mostrando. Por isso que tem a formação. Para que nós chegarmos a servir ao Senhor, nós vamos ter certeza que aquele ali é o nosso lugar e aquele ministério que você vai estar é o seu lugar. Amém? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é isso que o Senhor me mostrava muito nessa segunda-feira, dia 27, deu na segunda, né? Durante a Santa Missa. Que não adianta nós corrermos, mas a hora que nós chegarmos, estiver quase chegando no nosso objetivo maior, que é na presença do Senhor, quando nós estiver quase chegando, nós pararmos na porta. Por quê? Nós não temos esse preparo, nós não temos aquela experiência que Pedro teve, que ele passou e entrou, né? Então, nós precisamos. O Senhor vem falando isso comigo no meu coração. Nós precisamos zelar pela servidão ao Senhor. Então, por isso que nós temos que ter paciência. Nós temos a primeira virtude, né? Que nós temos que ter a paciência. Paciência é saber esperar o tempo de Deus. Esse é a primeira coisa, né? Vamos dizer assim, que aprendemos. Amém? Então eu partilhei isso com vocês que desde dia 27, né? Que o Senhor ia tocando no meu coração sobre isso. E o Senhor quis que eu partilhasse, né, com vocês. Então eu espero que você que sente no coração, ou que você, algum momento na sua vida sentiu, né, essa vontade de servir ao Senhor, mas por algum motivo você achou que ninguém me chamou, porque eu falei, mas ninguém deu confiança, é porque tem todo esse preparo. Tem todo, como no futebol, né? Hoje os jovens aí vão entender do que eu estou falando. A peneira, passar pela peneira, né? Então nós temos que ter esses cuidados, esse zelo, porque nós não podemos servir ao Senhor de qualquer jeito. Nós não podemos servir ao Senhor de qualquer jeito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que por algum motivo parou no meio do caminho, assim como esse discípulo, continue, vá em frente, espere o tempo de Deus, mas ali, em oração, não se afaste da igreja, não se afaste daquele grupo de oração que você sentiu de ir e sentiu de servir, mas por algum motivo você se afastou, porque nessa formação também você vai aprender algo muito importante, que é: nós servos somos miseráveis e pecadores que às vezes erramos. Nós podemos fazer ou falar algo que pode machucar alguém. Então por isso que precisamos entender que o nosso objetivo maior, o nosso centro sempre tem que ser Jesus.
sempre tem que ser a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos perder esse foco. Amém? Então, se você fez igual esse discípulo, chegou até na porta e parou com algo que você viu ou ouviu, não pare, meu querido irmão. Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Não pare, minha querida irmã. Vem servir ao Senhor, mas no tempo de Deus. Seja perseverante e paciente. Amém? A paz e bem e salve Maria Santíssima.